Nos anos 80, na entrada da Gávea, existia uma faixa que dizia "Craque se faz em casa", fazendo uma alusão ao time campeão mundial em 81, daquela geração de ouro, Zico, Andrade, Tita, Júnior, Leandro, Moser, entre tanto outros craques. Agora, o momento e a história também nos faz entender que técnico também se faz em casa. Antes de seguirmos com esse vídeo, eu venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para um número maior de pessoas. E claro, deixe os seus comentários aqui, mesmo que você não goste do conteúdo, comente por quê, porque o importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, como eu disse anteriormente, existia esse slogan no Flamengo, ainda existe, de que craque se faz em casa, mas técnico também. Felipe Luiz, que teve a sua formação de técnico iniciado no Flamengo, nas categorias de base, chegando a ser campeão mundial esse ano, no Sub-20, jogo no Maracanã, a final do Mundial, ascendeu rapidamente como técnico profissional do Flamengo. Gerou uma repercussão muito positiva desde o anúncio da sua contratação como técnico do time principal e a estreia contra o Corinthians, com uma partida muito com a cara do Flamengo, deixou todos os flamenguistas muito entusiasmados com a vitória, embora uma vitória magra, não representou o domínio que foi do Flamengo. E claro, deixou uma perspectiva muito positiva para o torcedor flamenguista de ter um treinador que joga da maneira que o torcedor gosta. E, obviamente, também tem aquela reação contrária à sua contratação ou até mesmo à sua estreia, com o motivo de que ainda é muito novo, é pouco experimentado para assumir um clube da grandeza do Flamengo. Bom, e aí a gente vai a alguns exemplos recentes no futebol mundial e a gente vê que isso é mais normal do que pode parecer. Guardiola também era treinador das categorias de base do Barcelona, quando substituiu Frank Rijkaard, técnico campeão da Champions, com Ronaldinho Gaúcho, Deco e companhia. E o Guardiola assumiu também sem nenhuma experiência em times profissionais, e o resto é história. Mais recente ainda, Xabi Alonso, que foi jogador do Real Madrid, do Liverpool, do Bayern de Munique. Ele, pouco depois de ter se aposentado, assumiu o Bayer Leverkusen, que é um time médio ali na Alemanha e já foi campeão alemão, inclusive destronando o Bayern de Munique da sua hegemonia no futebol alemão. Então, isso nos mostra que vale muito mais, hoje em dia, você ter a capacidade e o conhecimento para você exercer a função de treinador, ainda que de uma equipe grande. Porque isso é que faz o diferencial nos principais jogos, conhecimento e, claro, a capacidade. E parece que o Felipe Luiz tem tudo isso de sobra. Um outro ponto importante é que o jogador, a parte de atividade de jogador, se esse jogador tem uma preocupação em entender o jogo, a dinâmica do jogo, a dinâmica tática, a própria função de jogador já é um preparativo para você ser técnico, porque ali no campo você vivencia tudo aquilo que o técnico passou para você executar. Você é o executor. E, obviamente, no dia a dia dos treinamentos, você vai aprendendo as metodologias. E parece que o Felipe Luiz já tem tudo isso. É um cara definitivamente acima da média, sempre demonstrou isso, mesmo nos tempos de jogador, a leitura de jogo que sempre teve. Lembra que o Felipe Luiz não é um jogador virtuoso na parte física e nem na parte do refino com a bola, mas sempre foi considerado um craque, justamente pela sua leitura de jogo. O próprio Simeone deu uma entrevista recente que sabia que o Felipe Luiz seria treinador desde o momento em que começou a treiná-lo. Inclusive disse que iria acompanhá-lo com muito interesse a carreira do Felipe Luiz, que já repercutiu até na Espanha a sua estreia. Enfim, Felipe Luiz, ele é sim um cara preparado. E nós devemos analisar muito mais a sua capacidade e conhecimento do que necessariamente
se é um técnico experimentado, que já passou por outros clubes. Isso não diz muita coisa. Até porque, como eu disse, a experiência como jogador já lhe aufere conhecimento para que você não aventure, mas para que você enverede pela carreira de técnico. Ainda mais que teve todo o embasamento, todo vamos dizer assim, um preparatório nas categorias de base, ainda que rápido. Felipe Luiz é um cara preparado. E mostrou isso na estreia contra o Corinthians, um time agressivo, um time, parafraseando o Jorge Jesus, a Flamengo, que joga a Flamengo, né? Felipe Luiz demonstrou muita personalidade nessa estreia, quando o Flamengo estava ganhando de 1-0 e colocou o time ainda mais para frente para tentar fazer o segundo. E mostrou que o discurso que ele teve na sua entrevista de estreia foi o que ele tentou refletir em campo e mostrou muita personalidade. As perspectivas são as melhores possíveis para o torcedor rubro-negro. E claro, a gente vai ter aí um cenário muito positivo, porque o Flamengo venceu o Corinthians, querendo ou não, por mínima que seja a vantagem, é uma vantagem, e o Felipe Luiz agora com a data FIFA, ainda que alguns jogadores estejam nas suas seleções, vai ter um tempo muito importante para implementar conceitos, e, ao que parece, conceitos o Felipe Luiz tem, inclusive metodologias de treino, implementar tudo aquilo que ele já em entrevista disse que tem, toda a metodologia de treinos do Jorge Jesus anotada. Enfim, Felipe Luiz é uma grande perspectiva para o torcedor rubro-negro. E aí eu me pergunto, por que a gente tem que olhar para o porquê não ao invés do porquê sim? O porquê não é justamente justificar que é um treinador ainda em formação, é um treinador inexperiente, por isso a chance de sucesso não é muito provável, ao invés de olhar o porquê sim, é um cara experimentado que passou pelos maiores treinadores do futebol mundial. Ele foi treinado por Mourinho, foi treinado por Simeone e treinado por Jorge Jesus. É um jogador, é um profissional que desde como jogador ele já exercia a função de técnico dentro de campo, sempre preocupado com a dinâmica tática e coletiva. Lembre-se que o técnico do Curitiba no Campeonato Brasileiro de 2022, se eu não me engano, deu uma entrevista no podcast dizendo que o Felipe Luiz tinha feito uma leitura muito importante de uma mexida que ele fez tática no Curitiba e que aquela visão do Felipe Luiz falando com seus companheiros o fez perder o jogo para o Flamengo. Ou seja, desde de jogador ele já tem essa característica de fazer a leitura do jogo e de trabalhar a dinâmica tática. Então, por que não trabalharmos o porquê sim? Ou seja, os motivos que tem para dar tudo certo, que é justamente a sua capacidade, a sua obstinação pelo sucesso, como ele vem falando e sempre apresentou na sua carreira. E, claro, a experiência que ele tem no futebol mundial, com os treinadores que passaram, por qual passaram por ele, e principalmente com o estudo, com o conhecimento que ele tem no futebol, com a determinação que ele tem, a mente aberta em aprender, e claro, todo o entrosamento, toda a facilidade que ele tem conhecendo o universo do Flamengo. Eu vejo muito mais motivos para acreditarmos que o Felipe Luiz pode ser, sim, um técnico da nova geração que vai se destacar de uma maneira muito relevante no Flamengo, criar história no Flamengo, do que ficar pensando no porquê não, porque ele é novo, porque isso, aquilo, outro. Poderiam falar o mesmo, como eu disse, de Guardiola, Xabi Alonso, entre tantos outros que foram treinadores profissionais de sucesso no futebol mundial. Acredito eu que o Felipe Luiz é um cara acima da média e que pode sim enveredar por uma carreira de muito sucesso, dirigindo o time de maior expressão da América Latina, de maior investimento, de melhor estrutura e de maior elenco. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui no canal os seus comentários, se você concorda, se você não concorda, por quê, comente, interaja, deixa aquele like e até a próxima.